curso de atualização MOP, dando continuidade à nossa aula, ao nosso curso. Entramos então no tema Crimes de Trânsito, aula 5. Falaremos então dos crimes de trânsito, bem como suas penalidades. Crime de trânsito. Crime é a ação de uma conduta proibida pelo tipo penal incriminador, descrito inclusive nesse tipo penal, e já o crime de trânsito é uma infração penal que coloca em risco a vida do motorista e das demais pessoas numa via pública e que está descrito no Código de Trânsito Brasileiro, no CTB, certo? Então são alguns artigos que têm ali as descrições dos enquadramentos do que descreve as atitudes que são consideradas crimes de trânsito, tudo bem? Por colocarem em risco a vida tanto do motorista quanto das demais pessoas na via pública. Algumas condutas são consideradas somente crimes de trânsito, outras consideradas somente infração de trânsito e outras consideradas infração e crime de trânsito. Como já dissemos, muitas condutas descritas como infração e que levam à suspensão do direito de dirigir são também qualificadas como crime de trânsito, certo? Então, é importante dizer que as condutas, elas podem ser classificadas como infração de trânsito e como crime de trânsito. Algumas são consideradas só infração, outras são consideradas só crime, e outras são consideradas as duas coisas, tanto infração quanto crime. Muitos condutores desconhecem de que a mesma atitude gera dois processos. Um processo administrativo, que é o causado pela infração, e o outro processo judicial, criminal, que é o causado pelo crime de trânsito. O processo administrativo, ele corre no órgão executivo de trânsito e o judicial no tribunal judicial responsável pelo caso em questão. Na maioria das vezes, as duas ações geram punições diversas. As duas ações, eu falo, os dois processos, geram punições diversas e conforme a demanda dos órgãos em tempos diferentes. Então, os dois processos se iniciam pelo mesmo ato, certo? E um corre pelo fórum e outro no órgão executivo. E por correrem em diferentes esferas, eles têm penalidades diferentes e também eles correm em tempos diferentes devido às demandas de cada instituição. Então vamos dar um exemplo de algumas condutas aqui. Avançar o sinal vermelho do semáforo. Ele é uma conduta que ele só gera infração de trânsito. Ele só é considerado infração de trânsito. Então ele só vai gerar um processo administrativo. Não utilizar o cinto de segurança do veículo, mesma coisa. Utilizar o celular enquanto dirige, mesma coisa. Agora existem duas aqui que são consideradas só crime de trânsito. Por exemplo, homicídio culposo causado por um sinistro de trânsito. Tudo bem? Então ele é um crime de trânsito, porque ele ocorreu na via terrestre, né? E ele tem um enquadramento no CTB, certo? E ele é culposo porque não teve a intenção de causar o homicídio, né? Que nós chamamos de dolo. E aí nós temos uma outra ação que é a lesão corporal causada por um sinistro, né? Então tanto o homicídio quanto a lesão corporal são culposos, né? Não tem dolo. Não tiveram a intenção de serem realizadas, causadas. E os dois são considerados crimes de trânsito por ocorrerem na via e estarem no enquadramento do CTB. Essas duas condutas, elas são consideradas somente crime de trânsito. Tudo bem? Elas são consideradas infrações também caso o homicídio e a lesão foi em decorrência de uma infração. Mas o ato em si, do homicídio e da lesão, o ato em si, ele não é considerado infração, tudo bem? É só crime. Tem que entender essa diferença. E aí nós temos abaixo 3 condutas
que são consideradas tanto infração quanto crime. Dirigir alcoolizado acima de 0,33 mg por litro, ele é considerado tanto infração quanto crime. Não prestar socorro no caso de sinistro, né? Então a gente chama de omissão de socorro. Falamos já sobre isso. Infração e crime, certo? Falamos nessa omissão quando falamos lá da conduta que causa suspensão do direito de dirigir, lembram? Só que essa conduta que causa suspensão do direito de dirigir, ela está aqui enquadrada na infração, tudo bem? A suspensão, a multa e a frequência no curso obrigatório, ela vai ser a penalidade da infração. Do crime é outra penalidade, porque o ato de omitir socorro, ele tem dois processos, vamos dizer assim, ele vai correr como infração e como crime. E um outro exemplo é a disputar corrida, né? Então, tanto a infração quanto o crime, tudo bem? Só para dar um exemplo, para que vocês fiquem claro a diferença, então vamos imaginar que uma pessoa avançou o sinal vermelho e atropelou lá uma pessoa e aí ocasionou a lesão corporal, né? Então, a lesão corporal vai gerar o crime. Ultrapassar o sinal vermelho é a infração, tudo bem? São condutas diferentes. Não é porque a lesão foi em decorrência de um ato infracional que eu tenho que falar que a lesão é infração. Não é, a lesão é só considerada crime, tá bom? Novamente salientando isso. Seguindo, explicado isso, né, para que você entenda bem que às vezes, caso cometa alguma conduta, né, tem que ver bem o enquadramento para ver se ela não tem enquadramento tanto quanto infração quanto crime. Por isso que nós vamos falar aqui de todos os crimes, tá? E alguns, inclusive, têm enquadramento como infração também, para a gente ficar ciente, tá certo, das consequências dos nossos atos, né? A partir desse entendimento, seguem os crimes de trânsito descritos com suas respectivas penas iniciais. Então, veremos aqui. Eu não vou ler as penas, pessoal, porque aqui nós já falamos, né? Quando estudamos isso no curso de formação, certo? Mas só vamos direcionar aqui ao conceito, né? A descrição do artigo, e alguma observação em relação à consequência dele. Então vamos lá, artigo 302, praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor, certo? Como nós dissemos, né, é uma atitude que vai causar, que é considerada crime de trânsito. E aqui tem uma observação importante. Se o agente não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, então ele não possui, né, permissão para dirigir a PPD ou a CNH. Se ele praticou em faixa de pedestre ou na calçada. Se ele omitiu socorro, que é deixar de prestar socorro quando possível, tarará, né? Ou se ele fez isso quando exercício de sua profissão ou atividade, certo? E ele estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros, né? Aí essa pena, que ali em cima é de 2 a 4 anos, ela é aumentada de 1/3 à metade. Tudo bem? Tá certo? Tranquilo? Se o agente conduz veículo automotor e cometeu esse homicídio sob a influência de álcool, aí a pena é agravada e aí ele vai para reclusão, porque era detenção, certo? Detenção de 2 a 4 anos, mas aí vai para de reclusão de 5 a 8. Tudo bem? E a suspensão, proibição de direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Tranquilo? Seguindo. Artigo 303. Praticar lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. E aquela suspensão ou proibição, né? Todas elas vai ter essa suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a CNH. Mesmas observações. Se o agente não possuir a PPD ou a CNH, se ele praticar na calçada ou no faixa de pedestre esse crime, se ele omitir socorro, e se ele está exercendo a profissão de conduzir veículo de transporte de passageiros e ele praticou a lesão corporal, a pena aumenta-se de 1/3 à metade. Além disso, se ele estiver sob a influência de álcool, também agrava. De detenção de 6 meses a 2 anos, vai para a reclusão de 2 a 5.
Tudo bem, pessoal? Então tem que salientar essas observações, tá? 304. Esse aqui já é o crime de omissão, tá certo? Deixar o condutor do veículo na ocasião do sinistro, acidente de trânsito, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros, ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Depois, eu não vou ater muito aqui ao 304 neste momento, porque quando nós falarmos de noções de primeiros socorros, tem uma parte lá que fala da questão dos primeiros socorros, da omissão, que é a parte inicial da nossa aula. E aí nós vamos abordar esse assunto com mais profundidade. E aí a gente retoma então essa questão do 304, que é considerado crime. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro de trânsito para fugir à responsabilidade penal civil que possa lhe ser atribuída. Aqui, detenção de 6 meses a 1 ano é a pessoa fugir, né? Vai lá e causa o sinistro, e foge. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, tá? Aqui é somente a questão do álcool, vamos dizer assim, simplesmente. Não ocorreu a conduta de nem lesão, nem homicídio, né? Então, lá falou que era lesão ou era o homicídio, o 302 e o 303, e vinha com a questão do álcool como agravamento. Aqui é só o álcool. Então é aquele caso de eu parar numa blitz, foi feito o etilômetro e deu mais que 0,33. Aí eu sou enquadrado no 306. Tudo bem? Por ser crime, por ser flagrante, eu sou conduzido à delegacia, preso em flagrante, certo? Detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão, proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Artigo 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo imposta com fundamento deste Código. Observação nos casos de suspensão judicial. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixar de entregar, no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293, a PPD ou a CNH. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo da suspensão de proibição. Vamos lá. Essa situação aqui, pessoal, violou a suspensão ou a proibição de se obter a permissão, no caso da pessoa já ter sido suspensa por uma situação de crime. Não é essa suspensão aqui, violar a suspensão, ela não é a suspensão do direito de dirigir como infração que nós falamos em decorrência de uma infração, das penalidades que nós falamos naquela aula anterior. Foi a aula anterior, inclusive, que nós falamos sobre a suspensão. Aquelas infrações que causam suspensão, os pontos. Essa suspensão não é violar aquela. Tá? Se você violar aquela suspensão, você vai ser cassado. Lembra que, inclusive, depois da suspensão a gente falou sobre a outra penalidade em decorrência de infração de trânsito, que é a cassação da CNH? É o que vai acontecer. Esse crime aqui no caso, esse enquadramento do 307, é no caso de o condutor, cometer um crime, ele for julgado, for condenado, e aí ele, como uma das penalidades, o juiz determinou que ele está suspenso de ter a CNH, de dirigir, ou proibido de obter uma nova CNH por um período X, e nesse período ele é pego dirigindo. Ele violou uma ordem judicial. Aí ele responde novamente por um outro crime, que vai ser o 307. Inclusive ele é preso em flagrante também. Ele é conduzido à delegacia. Tá certo? Tranquilo? Então, acontece em muitos casos. Vou dar um exemplo. Ele estava alcoolizado, dirigindo sob influência de álcool. Foi pego. Mais de 0,33. Aí vai responder pelo 306. O processo corre, tudo bonitinho e tal, é condenado. Aí o juiz determina lá, você vai ficar 1 ano proibido, 1 ano ou 2 anos proibido de obter suspensão de direito de dirigir.
tá? Aí ele é pego dirigindo. Aí ele é enquadrado no 307, tudo bem? Aí ele é preso em flagrante, porque ele cometeu um crime, certo? Tranquilo? É essa a situação. 308. Participar da direção do veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Essa conduta, ela é descrita lá como uma das infrações que causam a suspensão do direito de dirigir, lembram? Então essa aqui é uma das condutas também que vai gerar a infração, e que vai gerar a infração que vai ter um processo administrativo, e vai gerar o crime, que é o 308. Porém, aqui tem um adendo muito importante, que é esse final da frase aqui, do descrito, que é gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Se o condutor não estiver gerando situação de risco, por mais que ele esteja participando de racha, né? Ele não pode ser enquadrado, certo? E aí, muitos policiais, agentes de fiscalização de trânsito, dizem que existe um consenso que esse gerar situação de risco é quando, no transcorrer desse racha, é causado um sinistro de trânsito. Aí há o enquadramento no 308, certo? Tranquilo? E aí ele vem assim, detenção de 6 meses a 3 anos. E mais aquelas que a gente sempre está falando. E aí vem, se da prática do crime, então da corrida, resultar lesão corporal de natureza grave, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, como assim? Então imagine que eu estou lá fazendo a corrida irregular, né, proibida, e aí acontece lá um sinistro e uma pessoa machuca lá, né, natureza grave, lesão corporal, tudo bem? E aí, só que foi demonstrado lá na investigação, lá no inquérito, que eu não assumi esse risco, né? Não vou entrar nessa esfera, tudo bem? E aí ele vai ter esse agravante, porque quando é confirmado que não assumiu o risco de produzi-lo, a lesão corporal, né, e na corrida, quando não é comprovado esse risco, é considerado culposo. Porque se ele assumiu o risco, é considerado um termo que a gente tem ouvido muito ultimamente, que é o dolo eventual. E aí, se ele é enquadrado no dolo eventual, esse enquadramento dessa atitude, ela não é mais analisada com os olhos do CTB, do artigo 308. Ele sai daqui e ele vai para o Código Penal. Tudo bem? Porque não tem previsão no CTB de dolo eventual. Os únicos 2 artigos que trazem essa questão do dolo eventual que trazem o dolo eventual não, que trazem a lesão e o homicídio, eles não falam em dolo eventual e nem em dolo, eles falam culpa, que é o culposo. Tudo bem? Por isso que ele é bem explicado aqui que para ser enquadrado no 308 tem que gerar perigo de dano, tem que gerar pelo perigo de dano, que é ali gerando situação de risco, né? Além disso, tem que ter a lesão corporal, mas não pode ter a questão de ter assumido o risco de produzi-lo, certo? Tem que ter esse enquadramento para ele ser analisado pelo 308 nessa pena aqui, que é pena privativa de liberdade de reclusão de 3 a 6 anos. Vocês entenderam essa explicação? A mesma coisa embaixo. Se da prática do crime previsto no caput, qual? Corrida, resultou em homicídio culposo. Culposo, está falando lá culposo aqui o termo, culposo. E as circunstâncias demonstrarem que o agente, que circunstâncias analisadas pelo inquérito policial, que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco, por isso que é culposo,
Porque se ele assumir o risco, ele entra em dolo eventual. Dolo eventual cai lá pro Código Penal, ele sai daqui. Então, para ser analisado pelo 308 e ele pegar essa pena aqui de reclusão de 5 a 10, ele tem que estar na corrida, ele tem que causar o homicídio culposo e ele não pode ter assumido o risco de produzi-lo. Lembrando que a descrição do 308 é gerando situação de risco. Então, estava na corrida e causou um sinistro. Do sinistro causado, porque foi confirmado que gerou uma situação de risco, porque causou sinistro. Da corrida que gerou um sinistro, resultou num homicídio culposo. Significa que não teve o quê? O agente lá, o motorista, chegou e falou assim: eu não vou ir lá e quero matar aquele lá. Não, né? Então ele não quis aquele resultado e ele não assumiu o risco. Porque quando ele fala assim, eu quis o resultado, então aí é doloso. E quando ele assume o risco é dolo eventual. Tudo bem? Tranquilo? Para diferenciar bem esses termos aqui, demonstrarem que o agente não quis o risco. Se ele quis o risco, ele deixa de ser culposo, ele é doloso. Doloso sai daqui, é Código Penal, porque ele quis, ele usou o carro como uma arma. E ele não assumiu o risco é dolo eventual, também sai daqui. Então não pode ter esses dois, é por isso que ele está falando, depois da análise do inquérito policial, observou-se que o agente não quis o resultado e nem assumiu o risco. Mas mesmo assim, causou uma lesão corporal de natureza grave ou um homicídio culposo em decorrência de um sinistro de uma corrida. Aí, no caso da lesão, reclusão de 3 a 6 anos, ele deixa de ser detido e vai ser recluso, certo? E no caso do homicídio, de 5 a 10. É muito importante esse artigo 308 aqui e o entendimento dele. E um detalhe: detenção começa no semiaberto, reclusão começa no fechado, certo? Vamos lá. Artigo 309. Dirigir veículo automotor em via pública sem a PPD ou sem a CNH. Ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Observação, cassado administrativo. Essa sim é causada pela decorrente, né, da cassação administrativa. Tá falando aqui, cassado administrativa. Então, vamos voltar um exemplo. A pessoa foi lá e cometeu lá acima de 50% da velocidade. Infração de trânsito. Aí foi suspenso de dirigir por 2 meses. Aí a pessoa, dentro desses 2 meses, certo? O que aconteceu com ele? Ele foi pego dirigindo de novo. Aí o que acontece com ele? Cassado, não é isso, pessoal? Porque ele estava suspenso, né? Aí foi pego dirigindo cassado, o que acontece com ele? Aí vai ser o quê? Foi pego dirigindo suspenso, desculpa. Aí o que vai acontecer com ele? Cassado, não é? Já não vimos isso? Muito bem, aí ele foi cassado. Aí ele vai ficar quantos anos cassado? Nós já falamos isso? 2 anos, não é? E quando terminar os 2 anos, o que ele teria que fazer? E fazer todos os exames no Detran, não é? Isso. Só que aí o que ele faz? Ele é pego dirigindo de novo. Só que aí, novamente, vem esse termo aqui, gerando perigo de dano. Então é ele se envolver em um sinistro. Aí ele vai ser o quê? Detido 6 meses a 1 ano. Isso no final do julgamento, né, pessoal? Condenação dele. Artigo 309, vai ser aberto um inquérito, né? Se ele for pego lá no local, ele vai ser preso em flagrante, vai pagar a fiança, vai ser liberado, vai responder em liberdade, aí o processo corre, não é assim? Assim que funciona, tá? Artigo 310. Permitir confiar ou entregar a direção do veículo automotor à pessoa não habilitada, com CNH cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-la com segurança. Muito bem.
O 310, pessoal, ele é interessante porque ele traz esses 3 verbos, né? Que é na questão da pessoa não habilitada, ou com a CNH cassada, não é? Ou com direito de dirigir suspenso. Esse direito de dirigir suspenso é a questão do administrativo, não é o penal. A cassada também não é o penal, é o administrativo, certo? Ou alcoolizado. Mas não é para o motorista, é para essas pessoas aqui, ó. A pessoa que permitiu, a pessoa que confiou ou a pessoa que entregou. No caso, nós estamos falando de quem? Proprietário do veículo. Então, se uma pessoa que estava com a CNH cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou embriagado, ou sem CNH, que não é habilitada, e pega o carro de alguém, de outro, aí existem 3 verbos que vão definir quem é esse outro. Vamos lá. Vamos começar pelo entregar. O entregar, e nós já falamos isso lá na suspensão, lembram? Na suspensão não, na cassação, lembram? O entregar, para definir quem é o entregar, colocar o verbo entregar, é a pessoa que está dentro do veículo. Então vamos imaginar. Vou dar aqui, contar algumas historinhas para que você entenda bem. O dono do veículo estava numa festa, e aí ele bebeu, e aí ele fala assim, eu não vou pegar o veículo porque eu bebi demais, né? Bebida alcoólica. E aí ele passa o carro para o amigo dele, mas o amigo dele não tem habilitação, mas já sabe dirigir. E aí o amigo dele vai. E aí o amigo cai numa blitz. Aí dirigir sem habilitação, não é isso? Muito bem. Só que aí na hora que o agente aborda, a pessoa que está alcoolizada pega e se altera e se identifica. Alguma coisa aconteceu lá que ele se identificou e o veículo está no nome dessa pessoa, aí entregou. Não entregou? Entregou. É crime, não é crime? É crime. Ele está lá, ele está lá. O que tem que acontecer com essa pessoa? Ser preso. Ele vai ser conduzido à delegacia. Tudo bem, gente? Tranquilo? E nós veremos que o condutor também vai ser... Não, o condutor não vai ser, porque eu vou mostrar para vocês lá. Daqui a pouco vai vir ela e eu vou mostrar para vocês por que o condutor ele não será conduzido. Olha que loucura. Mas o proprietário vai. Aí vem, ó, permitir. Permitir é qualquer situação, tá? Qualquer situação que eu permita que alguém pegue o meu veículo. E o confiar é a situação, vou dar uma historinha. Eu já falei, eu acho que disso na aula anterior. Estamos numa festa e aí eu chego para uma pessoa X lá e eu pego a chave do meu carro e dou para ela e falo assim, fulano, vai lá e compra lá comida ou qualquer coisa, cerveja, qualquer coisa que eu pedi para ele comprar. E essa pessoa sai, eu passei minha chave para ele, eu confiei. E a pessoa sai e no transcorrer da situação ele vai e... não vou falar que ele caiu numa blitz, mas vamos imaginar que ele foi e se envolveu num sinistro. Aí chega a perícia lá, tá lá o cara, não é verdade? Tá lá a polícia, chega os agentes de fiscalização, devido ao sinistro, chega lá, a pessoa não tem habilitação, ou tá cassado, ou tá suspensa, ou tá embriagado. Aí eu confiei o meu veículo a ela, então eu vou enquadrar no confiar. Fora o confiar e o entregar, todo o resto é permitir. Existem muitas pessoas que falam assim, eu deixei a minha chave guardada, escondida, e aí o meu filho foi lá e pegou a chave, eu não estava sabendo, e saiu escondido. Permitir. Tá? Permitir. Não importa a situação que ocorreu. Tá bom? Ele conseguiu pegar a chave. Então, se eu tenho um filho problemático em casa, eu tenho que esconder essa chave num cofre. Certo? Tá bom? Tranquilo? Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Inovar artificiosamente em caso de sinistro de trânsito automobilístico com vítima na pendência do respectivo procedimento policial, preparatório, inquérito policial ou processo penal, estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir o erro agente policial, perito ou juiz. Sou eu mudar a cena do crime. Sabemos que no caso de sinistro de trânsito, porque ele está falando aqui que é em caso de sinistro, né, com vítima... E vamos falar isso depois,
significa que se tem vítima foi o quê? Lesão corporal, no mínimo. Lesão corporal é o quê que nós acabamos de ver? Crime de trânsito. Crime de trânsito mexe na cena do crime? Não. Quem que tem que esperar? A perícia. Eu posso mudar o veículo, eu posso pegar e sumir com as garrafas de cerveja, eu posso ir lá e plantar garrafa de cerveja no veículo do outro? Não. É lógico que não. Mudou alguma coisinha, sou enquadrado na 311. Porque eu estou induzindo o erro, o agente policial, o perito e, em consequência, o juiz. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas gerando perigo de dano. Esse crime, inclusive, é um crime muito interessante porque ele não traz quanto que é essa velocidade. Ele fala que é uma velocidade incompatível com a segurança. E a partir daí, ele dá todo o poder discricionário para o agente de fiscalização determinar se eu estava dirigindo correndo ou não. Tudo bem? Se o agente determinar ali que eu não trafeguei com a velocidade compatível com a segurança daquele local, por exemplo, num hospital ou numa saída de escola, ou num logradouro estreito, numa rua estreita, aí ele já vai me enquadrar no 312, tá? Eu passei batido aqui, gente, eu vou voltar porque eu falei da pessoa sem a CNH. Aqui, ó. Tava aqui, ó. Dirigir veículo em automotor foi até o antes do permitir confiar, ó. Sem a PPD ou sem a CNH, ó. Sem a CNH. A pessoa não tem, ela não é habilitada. Mas tem que rolar o quê, pessoal? Gerando perigo de dano, ó. Gerando perigo de dano. Então, naquela situação que eu expliquei aqui, que eu entreguei o carro para a pessoa, que eu saí da festa lá e eu estava alcoolizado e dei o carro para ela e caímos numa blitz, eu serei levado porque eu cometi um crime de entregar. Mas e ela? Dirigir sem a CNH? Ela vai ser? Não, por quê? Porque ela não gerou perigo de dano. É isso que eu falei, olha que loucura. Vocês estão entendendo? Certo? Quando nós falamos do 309, nós demos uma maior abordagem na questão do cassado, né? Que era o cassado administrativo. Eu expliquei para vocês tal, certo? Mas é importante eu frisar aqui essa questão da pessoa sem a CNH, tá? E um detalhe, até o cassado aqui no 309, ele também tem que estar o quê? Gerando perigo de dano. Tá bom? O cassado administrativo, certo? Tranquilo? Então, só pra gente não ficar com dúvida. Então, vamos lá voltar à historinha que eu contei aqui no 309. O cara foi, eu vou contar, né? Vocês vão lembrar da historinha que eu contei aqui nesse momento. Ele estava acima de 50% da velocidade. Foi suspenso do direito de dirigir. Aí, o que aconteceu com ele? Pegou 2 meses de suspensão do direito de dirigir, não foi? Foi. Aí, porque ele acima de 50% da velocidade. Aí, nesses 2 meses, ele foi pego dirigindo. Dirigindo, suspenso, o que dá? Cassação. Cassação administrativa, não é? Isso, professor. Muito bem. Cassação administrativa. Que ele vai cumprir 2 anos e depois vai ter que ir lá no Detran fazer todos os exames, não é? Isso. Aí ele está andando de novo e se envolve num acidente, num sinistro. Bate o carro dele. Aí sim, porque ele gerou perigo de dano. Aí ele vai ser o quê? Detenção, 6 meses a 1 ano, vai ser aberto o 309. Tá certo? Quando eu expliquei o 309 para vocês, eu não bati aqui a questão do gerando perigo de dano, tá? Ele tem que estar gerando perigo de dano. E eu falei para vocês, dentro do entendimento dos agentes de fiscalização, gerar perigo de dano para ser muito bem enquadrado pelo delegado da Polícia Civil, porque vai ter que ser aberto o inquérito policial, para ser enquadrado, é causar um sinistro, se envolver em um sinistro de trânsito. Porque as outras situações são muito genéricas. Não adianta eu virar e falar assim, ele estava correndo.
Tá, mas e estava gerando perigo de dano, correndo? E tinha gente, sabe? É uma coisa... Então, tem que ficar consumado o fato de ter gerado perigo de dano. Que é o quê? Em se envolver. O perigo de dano mais conclusivo, vamos dizer, que a gente tem, é gerar um sinistro. E a partir daí, se ele não tiver a PPD, se ele não tiver CNH, ou se ele tiver com a CNH caçado de dirigir, e ele se envolver no sinistro, aí sim ele vai responder o 309, tá bom? Muito bem, passamos aqui, eu voltei só para a gente não deixar aberto esse entendimento. Informações importantes sobre os crimes de trânsito. As penalidades impostas em decorrência de crimes de trânsito são... Vamos lá. Reclusão. Já falamos que a reclusão começa em regime fechado. Detenção. Cassação da CNH. Proibição de se obter a CNH. Suspensão do direito de dirigir. Multa. Frequência obrigatório em curso de reciclagem. Essas são as penalidades aplicadas no caso de crime de trânsito. Lembrando que essas penalidades, elas são paralelas, né, às penalidades aplicadas em decorrência das infrações de trânsito, certo? Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos. Tranquilo? Lembrando que a suspensão, lembram disso? A suspensão máximo, a suspensão administrativa, em decorrência de uma infração de trânsito, o máximo que ela tinha era 1 ano. Não era verdade? 1 ano. Agora aqui, ela começa com 2 anos e vai até 5, tá? Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção. Por mais que sejam penalidades, a suspensão da permissão, a proibição da obtenção da CNH, né? A proibição do direito de dirigir, elas podem começar a ser aplicadas, elas podem ser aplicadas durante o processo ainda, nessas situações que foram ditas aqui. Garantia da ordem pública, né? Como medida cautelar, de ofício, ou requerimento do Ministério Público. Então, já existem vários exemplos. Uma pessoa foi lá e aí causou um sinistro, estava alcoolizada e homicídio culposo. Aí foi aquela brigaiada e deu repercussão na mídia. Aí beleza. Aí a pessoa foi presa, pagou a fiança, né? Aí sai pra rua. Aí o pessoal já fica revoltado, né? A justiça não presta, não funciona. Não é isso. É que a justiça é assim. Está descrito num código e nós temos que respeitar esse código. A partir daí, esse cara é encontrado de novo bebendo. Aí o pessoal tira foto lá e põe nas redes sociais. Aí o juiz fala, opa, né? Então, aí vai lá e proíbe ele de dirigir, proíbe ele de suspende a CNH dele, ou até fala que ele tem que estar tantas horas na casa dele, não pode mais ficar à noite bebendo, certo? Tranquilo? Ao condutor de veículo, nos casos de sinistros de trânsito que resulte vítima, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela. Isso aqui, pessoal, nós falaremos também quando falarmos sobre a omissão de socorro lá nos assuntos de noções de primeiros socorros, para que vocês entendam a importância de prestar o socorro. Mas existe um artigo que fala, que é esse aqui que eu trouxe, que se eu me envolvi no sinistro, lá causei o sinistro, né?
E eu já disse, o sinistro, aí teve vítima. Aí a vítima, se teve vítima, foi lesão corporal, no mínimo, não é? Crime de trânsito. Se houve crime, o que acontece? Ali é uma cena de crime, não é? Sim. E se o agente de fiscalização chega ali, ou qualquer outro agente policial, e se me encontra ali, não fui eu o causador do crime? O que tem que acontecer comigo? Ser preso em flagrante. É uma conduta prevista no Código Penal, no Código de Processo Penal. Mas aí vem esse artigo aqui e fala isso. Eu não serei preso em flagrante se eu prestar socorro. Olha a importância do socorro. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito. Ter o condutor do veículo cometido a infração. Vamos ver aqui. Com dano potencial para 2 ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Utilizando veículos sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Sem possuir PPD ou CNH. Com PPD ou CNH de categoria diferente da do veículo. Isso aqui é muito importante. Tudo isso é agravante, hein, pessoal? Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de cargas e passageiros. Olha aí a gente aí. Utilizando o veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. Sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres. Artigo 312-A. Os crimes relacionados nos artigos 302 ao 312 do CTB, todos esses crimes que eu disse aqui, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em uma das seguintes atividades. 1. Trabalho aos fins de semana em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito. 2. Trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de sinistros, acidentes de trânsito e politraumatizados. 3. Trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito. 4. Outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de sinistros de trânsito. O que é isso que o 312 fala? É o seguinte, pessoal. Todos esses artigos do 302 ao 312, com 2 exceções que nós veremos no próximo slide, que é o 312B, todos esses artigos, esses crimes são considerados de menor potencial ofensivo, que é um termo que se usa no Código Penal para definir condutas que, quando são determinadas a sua penalidade, elas são iguais ou menores que 2 anos a pena, ou em situações de contravenção penal, certo? Muito bem. Como nós vimos aqui, dentro das descrições da maioria dos artigos, as penalidades, elas, quando se fala de detenção, menor que 2 anos, né? De 2 anos ou para baixo. Então, esses crimes, eles são considerados, devido às suas penalidades terem esse tempo, de menor potencial ofensivo. Volto a falar, com exceção de 2. E a partir daí, ele traz então a questão da pena privativa de liberdade e da pena restritiva de direito. A pena privativa de liberdade são 2, detenção e reclusão, já falamos aqui. E a pena restritiva de direito são várias: multa, proibição de se obter o direito de dirigir, proibição de se obter a CNH, proibição a penalidade privativa de liberdade são 2, a detenção e a reclusão. Já as penas restritivas de direito são várias: a multa, a frequência obrigatória em curso,
a proibição de se obter a CNH ou a PPD, a suspensão do direito de dirigir, são penalidades que são chamadas de restritivas porque elas tiram o seu direito ou restringem os seus direitos. Já as privativas de liberdade, elas privam a sua liberdade, detenção e reclusão, certo? A diferença entre as duas? Muito bem. E aí ele fala, o 312A, que quando o condenado, né, for enquadrado na questão do menor potencial ofensivo, porque suas penas são de 2 para menos, né, de 2 anos para menos, e ele for condenado a uma prestação de serviço à comunidade, porque a pena privativa de liberdade foi transformada em restritiva de direito, porque ele tem esse privilégio, esse benefício, os serviços à comunidade, a prestação de serviço à comunidade, que também é uma pena restritiva de direito, vai ocorrer nesses locais aqui, esse tipo de trabalho, que são trabalhos direcionados a resgate, juntamente ao Corpo de Bombeiros ou SAMU, no sentido de auxílio de sinistros de trânsito, né, só para a pessoa observar o trabalho, e trabalho em pronto-socorros, hospitais ou em casos de recuperação também de situação de sinistrados, de trânsito. Para que essa pessoa, no mínimo, reflita e tenha uma prática de observação do que tem acontecido nas cidades, nas vias terrestres em relação a sinistros e suas consequências, para que ele tenha ali uma educação, vamos dizer assim, na observação dos problemas que isso ocasiona para a sociedade. É isso que o 312A está falando, certo? Tudo bem? Agora, existem dois artigos, né, duas condutas que não se enquadram nessa questão da substituição da pena restritiva de direito para pena privativa de liberdade. Que são quais? É o que nós vamos falar aqui no 312B. Aos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 302 e no parágrafo 2º do artigo 303 deste Código, não se aplica o disposto no inciso 1 do caput do artigo 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Ou seja, parágrafo 3º do artigo 302, praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor. Que foi o primeiro que nós falamos lá, né, do homicídio culposo com a presença de álcool, que vai pena de reclusão de 5 a 8 anos. Observa que o período da penalidade é mais que 2 anos. E o parágrafo 2º do artigo 303, lesão corporal também sob influência de álcool, que a pena privativa de liberdade de reclusão de 2 a 5 anos, elas são agravadas, certo? O homicídio culposo sem o álcool, não. A lesão corporal sem o álcool, não. Mas quando tem presença de álcool, essas penas são agravadas. O homicídio vai de 5 a 8 e a lesão corporal vai de 2 a 5. E aí ele fala que para essas duas situações não pode ocorrer a substituição, conforme prevê o Código Penal, que fala que podia fazer essa substituição. Então, o condutor vai cumprir a pena de privação de liberdade. Não pode transformar a privação de liberdade em restritiva de direito. Tá? Nesses dois casos específicos. O restante pode, segundo o 312A. Entenderam? Tranquilo? Então, são essa alteração aí do 312A e B. A gente finaliza, então, a nossa aula, né? Aula 5. E esperamos vocês aí na aula 6, que a gente dá início, então, às regras e normas de circulação. Um grande abraço e até a próxima aula.